Uma só coisa é necessária. A vida de Marta e Maria, no Evangelho de hoje, não podemos compreender apenas como duas vidas em oposição, em onde Jesus então elogia, podemos dizer, ou dá preferência à vida de Maria em detrimento da vida de Marta. Não podemos compreender o Evangelho somente assim, como Marta e Maria, duas vidas opostas, e a de Maria, a melhor, e que nós devemos preferir e recusar ou rejeitar o estilo de vida de Marta. Quando Jesus diz, uma só coisa é necessária, podemos compreender o episódio do Evangelho de hoje como um chamado à unidade da nossa vida, uma integração da nossa vida, ou seja, integrar o total da nossa vida naquilo que nós somos, cristãos. Uma só coisa necessária. O erro de Marta, que é um erro comum a nós, foi o pensar a vida através de muitas coisas. Exemplo, pensamos a vida como que em partes e de maneira dissociada, cada parte dissociada do todo. Pensamos assim, a nossa vida, o trabalho é uma parte, a nossa vida pastoral na comunidade é uma parte, a nossa vida familiar é outra parte, a nossa vida no trabalho é outra parte, e essas partes não têm uma ligação, não têm uma integração. Nós vemos como que tudo como repartição, muitas coisas sem uma integração, sem uma unidade. E quando nós vivemos ou entendemos a vida a partir de partes e sem um todo que as une, sem uma integração, é claro que ficamos agitados, é claro que ficamos impacientes, é claro que nos falta a serenidade, a paz e a caridade para exercer aquilo que nós devemos exercer. Então o erro de Marta não foi que Jesus não está condenando o que Marta está fazendo, acolhendo, cuidando das coisas de casa para acolher uma visita, não é isso. Jesus está chamando a atenção, Marta, uma só coisa, dar unidade a toda a sua vida, uma só coisa. Um documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, no número 43, ele diz assim: o divórcio entre a fé que nós professamos e o nosso cotidiano pode ser considerado um dos mais graves erros do nosso tempo. O divórcio entre a fé que professamos e a vida nossa cotidiana pode ser considerado um dos mais graves erros do nosso tempo. Porque justamente, mais uma vez, enfatiza aquilo que nós dizemos, essa dissociação, essa separação daquilo que é a nossa vida cotidiana, daquilo que é a nossa comunhão com Deus, como que em partes, e que não estão ligadas, não estão unidas. É como que eu vou abrir aqui a parte de ir à igreja, fechei, a parte de viver a minha família é outra, e aí então causa danos, porque a espiritualidade cristã, a nossa fé cristã, parte de quê? Da encarnação do Filho de Deus. E uma vez que o Filho de Deus se fez homem, assumiu a nossa humanidade, quer dizer que toda atividade humana, toda tarefa humana é lugar de Deus. Toda atividade humana é possível e possibilita comunhão com Deus. Toda tarefa, toda atividade humana é lugar e possibilita comunhão com Deus. Então nós somos convidados, a partir da palavra de Jesus, uma só coisa necessária, buscar essa unidade, buscar essa integração da nossa vida, a totalidade da nossa vida integrada, unida pela nossa fé. A unidade da nossa vida integrada por aquilo que é a nossa identidade,
cristãos, por aquilo que é a nossa espiritualidade cristã. E como podemos fazer isso? Podemos destacar 3 pontos para nos ajudar então nessa unidade da nossa vida. Um primeiro ponto é um coração fixado em Deus. Ter um coração fixado em Deus. Como já disse, pelo mistério da encarnação, Deus se fazer carne, o Filho de Deus, o Verbo divino se fez carne, Deus se fez homem, a humanidade já tem a presença do divino e toda atividade humana possibilita comunhão e encontro com Deus. Uma vez então que nós temos o nosso coração fixo em Deus, porque é possível através da nossa humanidade estar em comunhão com Deus, buscar a Deus e encontrar Deus, então significa que tudo dentro da nossa realidade humana, dentro da nossa atividade humana, pode nos levar a Deus e deve nos levar a Deus. Pode e deve nos levar a Deus. Quando nós temos um coração fixo, nenhuma correria, nenhuma atividade por aquilo que nós enfrentamos todos os dias, as dificuldades, os trabalhos, o suor, os cansaços, mas se nós temos o coração fixo em Deus, o coração voltado para Deus, nada disso pode nos separar dele. Pelo contrário, nós vamos sempre encontrar em tudo isso meios de oferecer a Ele, de levar, de ir até Ele, de encontrar a sua graça, de fazer experiência da sua misericórdia, de fazer experiência da sua bondade, de encontrar os seus sinais, de escutar a sua voz, em tudo aquilo que é atividade, tudo aquilo que é realidade humana, porque Ele se encarnou, porque Ele se fez homem, e tudo que é humano foi assumido por nosso Deus. Então não há separação, não há divisão, tudo que é humano foi assumido por Deus. Santo Irineu, um santo antigo dos primeiros séculos cristãos, dizia que a carne é o eixo da salvação. A carne é o eixo da salvação. Dizer o quê? A humanidade, a nossa humanidade é o eixo de encontrar com a graça da salvação, é o lugar aonde Deus manifestou toda a sua graça, e então é neste mesmo lugar que nós encontramos com toda a graça de Deus. Um coração fixado em Deus permite então a dar passo a essa unidade, a quebrar essas divisões que nós criamos, Um segundo ponto, o cotidiano. Uma vez que nós temos o coração fixado em Deus, uma vez que nós compreendemos de fato que Deus se encarnou, que a nossa humanidade é assumida por Deus, que a nossa humanidade é o eixo da salvação, a carne, a nossa história é o eixo da salvação, como diz Santo Irineu, então nós vamos entender que a espiritualidade cristã, aonde ela é cultivada, aonde ela é vivida? No nosso cotidiano. O cotidiano é o lugar da espiritualidade cristã. O cotidiano é como que, alguém já disse, como portas abertas sempre para encontrar-se com a graça de Deus e entrar em comunhão com Deus. O cotidiano, dizia São José Maria Escrivá, é o lugar que está como que escondido, aquilo que é santo, aquilo que é divino, e que nós precisamos descobrir este santo, este divino, escondido no nosso cotidiano, escondido nas coisas mais comuns. Significa dizer o quê? Que eu quero encontrar Deus, eu quero ter comunhão com Deus. A porta aberta do seu cotidiano, o trabalho é uma porta aberta, o seu trabalho de cada dia, para receber a graça de Deus, para entrar em comunhão com Deus, para fazer experiência com Deus, o seu dever do seu trabalho que você cumpre bem, é o lugar. Quero entrar em comunhão com Deus, mas eu sou casado, tenho um matrimônio, tenho filhos, etc. A família, aí é o lugar, é a porta aberta, aquilo que é a exigência da vida familiar, aquilo que é a exigência do matrimônio, aquilo que é a exigência de educar os filhos e orientar, é a porta aberta para você entrar em comunhão com Deus e receber a sua graça, viver a sua espiritualidade. Ah, mas eu estudo, não dá para conciliar a minha universidade com aquilo que eu tenho que fazer também na pastoral, com aquilo que é a minha vida de oração.
o seu estudo, se você é realmente um jovem que tem fé, que busca espiritualidade com Deus, você também vai exercer o seu estudo bem, porque o seu estudo também é porta aberta para entrar em comunhão com Deus e a sua graça. Então, o cotidiano nosso é o lugar de viver a espiritualidade cristã. E repito e insisto, nós é que causamos a divisão, nós é que separamos, como que não é possível entrar em comunhão com Deus com meus afazeres do meu trabalho, não é possível entrar em comunhão com Deus com a minha vida de estudo, não é possível entrar em comunhão com Deus com tantas coisas que eu faço durante o dia, a correria, não é possível entrar em comunhão com Deus porque eu tenho família. Não, pelo contrário, é possível por aquilo que é, por aquilo que faz, porque o cotidiano é o lugar da nossa espiritualidade cristã. É aí, no mundo do trabalho, no mundo familiar, no mundo da cultura, no mundo da política, no mundo, enfim, todas as áreas, todas as atividades humanas podem ser santificadas e nos santificar. Todas as atividades humanas podem ser santificadas e nos santificar e fazer com que santifiquemos os outros. Família, trabalho, estudo, tudo, toda atividade humana, porque é o lugar, repito, porta aberta para encontrar Deus, porta aberta para entrar na graça com o Senhor. E quando então nós vamos descobrindo isso, então nós entendemos que não há uma separação, que não há uma dissociação como Marta entendeu, que deveria ter uma separação. Jesus está ali na casa, então Maria deveria estar junto com ela, fazendo as outras coisas de Jesus. Porque o importante é que Jesus está ali na casa. Marta poderia muito bem continuar suas atividades, mas com o coração amoroso de Maria, voltado para o Senhor que está ali. Marta esqueceu disso. Marta ficou muitas coisas, esqueceu. Jesus está aqui na minha casa, então é voltar o meu coração a Ele e fazer o que eu tenho que fazer. E ela poderia então continuar, mas ela se inquietou, ela se perturbou em pensar a vida com muitas coisas sempre separadas e sem unidade, e por isso não aproveitou bem a presença de Jesus ali. Como nós caímos nesse erro de Marta em pensar então que é preciso então separar, é preciso então determinar que o meu trabalho, a minha vida familiar ou a minha vida pastoral está me atrapalhando a ter uma relação com o Senhor, e esquecemos voltar o coração a Ele, porque Ele está presente em todas essas realidades, Ele é presente em todas essas dimensões da nossa humanidade. É voltar-se para Ele e realizar aquilo, e encontrar naquilo que realizo a sua presença, a sua graça, o seu sinal, e entrar em comunhão com Ele. Entrar em comunhão com Ele através daquela realidade, daquela vocação, daquele meu estado de vida. O cotidiano. A terceira coisa que nos ajuda a criar, a buscar essa unidade da nossa vida, uma só coisa necessária, o amor. Fazer tudo com amor. Alguém já disse que reza bem quem age bem. E nós escutamos no Salmo de hoje, bem dizendo isso: quem morará na tua casa? Ou seja, quem tem intimidade com o Senhor, quem vai habitar na tua intimidade? E o Salmo todo vai colocar coisas práticas. Aquele que pratica a justiça, aquele que pensa a verdade, aquele que não solta em calúnias a sua língua, aquele que não prejudica em nada o seu irmão, que não cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, que honra e respeita o Senhor, que empresta o dinheiro sem usura, que não se deixa subornar. Esse habita na casa do Senhor, ou seja, esse tem intimidade com Deus, agir bem, fazer as coisas motivados por amor, por caridade. Isso então nos leva a entender então que toda atividade, volto a insistir, toda atividade humana, por mais simples que seja, por mais banal que seja, feita com amor, tem valor, tem grandeza, tem presença. Porque aonde está o amor, Deus aí está. Aonde há amor, Deus aí está. E aonde há servir por amor, há comunhão com Deus, porque Ele é amor. E habitamos então na sua casa.
Então, fazer bem as minhas tarefas, estudar bem, eu estudo por amor a meu curso da universidade, eu estudo e faço como oferta de amor a Deus, como oferta daquilo que eu vou exercer em prol das pessoas, em favor das pessoas. Comunhão. Eu vou trabalhar bem o meu trabalho, às vezes é enfadonho, é cansativo, mas eu vou fazer bem, porque isso vai me santificar e vai ajudar também a ajudar outras pessoas pela minha atividade de trabalho, por amor. É comunhão. Eu vou oferecer por amor todo o esforço de estar acompanhando com meus filhos, com minha filha ou com minha esposa, meu viver aquilo ali que é as relações familiares, gastar, entre aspas, mais tempo de estar junto, de fazer aquelas tarefas somente por amor. Entre em comunhão com Deus. E assim, o meu lazer, o meu descanso, o meu momento com meus amigos, enfim, repito mais uma vez, toda atividade humana pode e deve nos levar a Deus. Toda atividade humana pode nos santificar e fazer também com que os outros sejam santificados. Toda atividade humana. Por fim, meus irmãos e irmãs, quando Jesus nos diz hoje, uma só coisa é necessária, é para que também possamos compreender que o cotidiano da vida cristã deve ser então marcado, deve ser uma sequência marcada por essa uma só coisa necessária: fé e fidelidade ao amor a Deus e ao próximo. Uma só coisa necessária: fé e fidelidade ao amor a Deus e ao próximo. Isso deve ser o que deve unificar todas as dimensões e as partes da nossa vida. E assim então teremos paz, assim então teremos serenidade, assim então não sentiremos como que divididos ou como que distantes. Nessa constância da fé e da fidelidade ao amor a Deus e ao próximo, eu vou realizar aquilo que é as minhas atividades, eu vou executar aquilo que é o meu trabalho, eu vou viver a minha família, eu vou viver a minha vocação, eu vou viver a minha pastoral, eu vou viver o meu estudo, eu vou viver um momento de lazer, eu vou viver um momento de descanso, nesta sequência de fé e fidelidade ao amor a Deus e ao próximo. Então peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda essa perseverança, essa sabedoria de unir a nossa vida, de unificar toda a nossa vida nessa uma só coisa que é necessária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.